Êxodo 20, versos 18 ao 21. Amém? Segundo livro da Bíblia. Glória a Deus. Êxodo 20, 18. Diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde estava Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. Porque esse Deus é poderoso. E meus irmãos, vocês conhecem a história do povo de Deus, a história de Israel, e viram e sabem como Deus tirou esse povo da escravidão do Egito com braço forte, diz a palavra. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez com que o exército de Faraó se afogasse nas águas do mar vermelho. Deus abriu um caminho no deserto, proveu todas as necessidades do povo, dando alimento no tempo certo. Todos os dias pela manhã o maná era colhido, havia coluna de fogo durante a noite para que o povo se aquecesse e fosse conduzido por Deus, uma nuvem durante o dia para que o povo fosse protegido do sol escaldante do deserto. Deus proveu tudo para que esse povo fosse abençoado. E Deus então fala agora por meio de Moisés, um homem tirado das águas por Deus, um homem que foi guardado desde o seu nascimento por Deus, educado na corte de Faraó. Deus levanta esse homem para ser um libertador, e Deus falava com Moisés, Deus dialogava com Moisés e deu uma lei para o homem. E no capítulo 20, que nós estamos lendo, no início do capítulo, Deus começa dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Deus começa na nossa vida a se apresentar. Deus, ao falar com o povo, Ele começa a dizer quem Ele é. E a primeira coisa que Deus nos diz, irmãos, nessa noite, é que Deus é Senhor. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele tem o controle dos céus e da terra. Ele tem o controle do tempo, Ele tem o controle do amanhã, Ele tem o controle do que vai acontecer na sua vida, Ele tem o controle da porta que está fechada, Ele tem o controle daquilo que está dando errado, Ele tem o controle da vida sentimental, Ele tem o controle da vida e da morte, dos céus e da terra, tudo está nas mãos dEle. Ele é Senhor, Ele é o soberano. Todo nome, todo ser que respira, louve ao Senhor, se dobre diante dEle, porque Ele é Deus. Não tem explicação, não tem início, não tem fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim de todas as coisas. Ele é o Deus que, quando disse haja luz e houve luz, acontece na hora que Ele fala. Glória a Deus. Se Ele falar, as coisas acontecem. Esse é o teu Deus. Glória. Ele é o Senhor. Ele diz: olha, eu sou aquele que os tirou da casa de servidão. Ou seja, eu sou Deus que já fez um milagre na vida de vocês no passado. Glória a Deus. Eu sou Deus que lá atrás abri porta. Glória a Deus. Eu sou Deus que lá atrás já fiz um milagre acontecer na sua vida. Eu já curei, eu já libertei, eu já fiz o morto ressuscitar. Quantas coisas Deus já fez na nossa vida. Glória a Deus. Se nós olharmos para o nosso passado, a gente vai ver quanto livramento Deus já nos deu. Glória a Deus. Nesse sábado, ontem, minha esposa contava o livramento que nós tivemos. E ela conta, claro, minha esposa conta as coisas com muito mais detalhes do que eu. Mas deixa eu tentar resumir.
obrigado. Oh, aleluia. Agora dá tempo para falar mais forte. Oh, Deus, está com unção esse microfone aqui, hein? Nós viajamos e ficamos na casa da minha cunhada. Viajamos crendo que Deus estava realizando o sonho do nosso filho. Matias orava desde os 3 anos, hoje ele está com 4. Ele orava pedindo para que Deus o levasse para a Disney. E ele orava agradecendo: Jesus, obrigado, porque eu quero ir para a Disney. E hoje, engraçado que ele orou no almoço, ele falou: Senhor, obrigado, porque eu fui na Disney. O nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. Realiza sonhos de uma criança. Só que nesse processo de irmos, e às vezes nós sabemos que o dólar não está tão barato assim, e nós, apertando daqui e dali, ficamos hospedados na casa da minha cunhada, e eles felizes nos receberam, compraram, já estão acomodados, acostumados à vida americana, já estão há 18 anos nos Estados Unidos, e compraram um trailer. O americano gosta de trailer. E eles nos convidaram para viajar, eu falei, umas férias dentro das férias. Porque nós estávamos de férias, eles entraram de férias e nós fomos nas férias deles. E viajamos, passamos por 3 estados, e na volta quando nós estávamos voltando para a casa deles, nós pegamos um acidente muito forte. E eu falava com a Lia que eu não estava conseguindo dormir naquela noite. Nós paramos numa rest area, uma área que tem reservada para carros, caminhões, e o meu coração ficou apreensivo. Nós paramos por volta de 1h da manhã, a nossa ideia era prosseguir viagem, a hora que acordasse, eu falei, não, vamos tentar acordar 4h30, 4h. E quando deu umas 4h da manhã, eu fiquei de pé. E eu gosto de dormir, irmãos. Isso é um milagre de Deus. Eu me coloquei de pé e falei, vou dirigir. E meu cunhado estava tão cansado que ele falou, pega a chave lá e vai. E eu sozinho comecei a dirigir, e dando graças a Deus, feliz por estar sozinho, porque às vezes a gente está com tanta gente à nossa volta que a gente não consegue ficar sozinho, não consegue ouvir Deus. E depois a gente pode até falar da bênção do que é a solicitude, que é estar só, que é estar ouvindo Deus falar. E de repente o trânsito parou na minha frente. E daqui a pouco começou a passar carro de polícia, ambulância, e vai carro para lá, todo mundo parado. Não tinha para onde ir. Ficamos 2h30, quase 3 horas parados, totalmente parados. E nós vimos que foi um terrível acidente à nossa frente. Poucas milhas, da nossa frente, um terrível acidente. E quando nós estávamos voltando, já voltando para o Brasil, a mesma coisa, eu numa correria, fui dormir por volta de 1h da manhã, e também não consegui dormir. Coração apreensivo, pesado, de repente, quando deu umas 3 e pouca, mas não lembro, essa aí 4h, 3 e poucas da manhã, eu fiquei de pé, minha esposa ficou de pé, eu falei, vamos embora. E nós andamos por volta de 30 minutos, da casa da minha cunhada até o aeroporto de Miami, são 2 horas. E nós fizemos o cálculo para poder, agora tem 3 horas de antecedência para o voo, mais 2 horas de viagem, então tivemos que acordar de madrugada. E quando eu olho para minha frente, chega a bater um frio na espinha, várias sirenes acesas, várias luzes acesas, de repente outro acidente. E nós ficamos. E a nossa tendência quando estamos numa situação como essa é murmurar. Algumas pessoas saíram do carro, buzinaram, batiam no volante. Eu mesmo questionei, olhei para ver como é que eu vou fazer se eu perder esse voo, quanto que eu vou pagar. Eu falei, olha, dá para a gente mudar o horário do voo.
Mas aí minha esposa foi usada por Deus. Às vezes as mulheres são usadas por Deus, quase sempre, né? E ela falou, não, vamos orar. E nós nos colocamos diante de Deus, irmãos. E eu falei, Senhor, abre os caminhos. E ficamos parados por volta de 30, 40 minutos. De repente o trânsito começou a andar e meu cunhado falava claro no outro evento anterior, ele dizia, olha, aqui só libera quando está tudo, quando não tem mais nada na pista. Eu falei, Jesus, se for acontecer isso aqui, que tinha helicóptero, tinha carro, tinha, como é que é, de TV, emissora de TV, tinha tudo. Eu falei, Jesus, agora não sai mais daqui. E dessa vez eles abriram uma exceção. Um carro estava totalmente destruído de um lado, outro carro totalmente amassado do outro. E nisso nós vimos não só a possibilidade de ir, mas vimos a mão de Deus por ter nos guardado, nos protegido. E ainda tínhamos que devolver carro, abastecer carro, ir para o aeroporto. E quando chegamos, Deus providenciou tudo para que estivéssemos no lugar certo. Queridos, quando esse povo viu as dificuldades do deserto, quando esse povo viu a luta que eles iriam enfrentar, eles se entregaram àquilo que está no nosso coração, que é falar e reclamar da vida, reclamar daquilo que está à nossa frente, reclamar das dificuldades que se apresentam, reclamar das provas que se colocam diante de nós, que servem para nos aprovar. Nós temos a tendência de falar mal. Falamos mal do governo, falamos mal do tempo, falamos mal do calor, falamos mal do frio, questionamos as autoridades, falamos mal daqueles que estão acima de nós, falamos mal do nosso chefe, falamos mal do nosso emprego, falamos mal da igreja, falamos mal do pastor, falamos mal do líder, falamos mal de todo mundo. Reclamamos, porque todo mundo tem defeito. As coisas ruins acontecem com a gente. Tem dia que parece que tem uma nuvem negra em cima de nós, que tudo dá errado. Mas é nesse dia que nós precisamos mostrar nossa fidelidade a Deus. Esse povo, diante da dificuldade, da luta, da prova, se esqueceu do Deus que fez um milagre lá atrás. Se esqueceu do Deus que tirou esse povo com o braço forte do Egito. Se esqueceu do Deus que guarda, do Deus que livra, do Deus que dá vitória. Não podemos nos esquecer de Deus. Para muitos, Deus é só uma força. Para muitos, Deus é aquele pai legalzão, gente boa. É uma força sobrenatural, é o cara lá de cima. Para muitos, Deus é só alguém distante, longe. Mas Deus nos quer em cima de um monte falando com Ele. O desejo de Deus é que estejamos juntos dEle. É que estejamos próximos dEle. É por isso que Ele se manifesta. É por isso que Deus falava com Adão todos os dias na viração do dia. É por isso que Deus se revelou na vida de Elias e falou com ele por meio de uma brisa suave. É por isso que Deus se revela na nossa vida hoje. Porque Deus quer falar conosco. Porque Deus quer falar da sua forma, da sua maneira. E quando Deus tentou se revelar a esse povo começou a reclamar, a murmurar, reclamava do líder, reclamava da comida, reclamava que não tinha água, reclamava que não tinha isso, não tinha aquilo. O povo queria um tratamento VIP no deserto, recebeu esse tratamento de Deus e ainda assim muitos murmuraram. Muitos murmuraram do tratamento de Deus. Ô Senhor, que o Senhor nos livre da murmuração. Que o Senhor nos livre da reclamação, porque foi por isso que esse povo pereceu no deserto. Quando Deus se manifesta na nossa vida, e Deus se manifesta na vida desse povo, muitas vezes Deus pode nos causar um certo temor. Temor porque quando Deus se manifesta, nós somos confrontados com o nosso pecado. Quando Deus se revela,
na realidade, ele mostra quem realmente nós somos. Ele mostra o que está dentro do nosso coração. Ele mostra aquilo que está oculto, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sonda. Deus está lá para ver. E Deus começa a arrumar as coisas na nossa vida, arrumar a nossa casa. E isso é um processo de Deus para nós, que é bênção. E quando Deus começa a fazer isso na vida desse povo, quando Deus começa a realizar essas maravilhas diante do povo, a Bíblia diz que Deus quer dar a lei para que o povo fosse abençoado e para que fosse revelado a eles qual era a vontade de Deus. E a lei, queridos, nos mostra quão incapazes nós somos de servir a Deus, quão distante nós estamos do que é servir a Deus, porque para cumprirmos a lei, só com a ajuda do próprio Deus, para vivermos nessa lei. Deus então chama Moisés, sobe o Sinai, porque eu quero falar com o meu povo. Só que, queridos, para subir o Sinai, tem que santificar. Para subir o Sinai, para subir o monte de Deus, na nossa vida, alguma coisa tem que morrer. Alguma coisa tem que ser deixado para trás. Alguma coisa tem que ficar de fora da nossa vida. Moisés se prepara o povo por 3 dias. O povo se purifica, se lava. Mas Deus diz, só Moisés vai subir. E quando o povo vê a revelação de Deus, a presença de Deus em cima do monte, com trovão, com relâmpago, com raios, o povo fica com medo. E diz, fale somente Moisés, que Deus não fale conosco. É melhor Moisés falar. É melhor Deus nos privar, Deus não falar diretamente conosco, mas é melhor ter um intermediário para falar conosco. E aí nós vemos a primeira parte, ou a primeira cena daquilo que nós vemos hoje, nos nossos dias, de pessoas que querem constantemente buscar um intermediário para ouvir Deus falar. Que querem criar um degrau, ou alguém que esteja sempre um nível acima para ouvir Deus falar consigo. Enquanto Deus nos chama para a nuvem, queridos. O desejo de Deus é que estejamos lá em cima para ouvir Ele falar. Só que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém sobe o monte de Deus. Sem santidade, ninguém consegue visualizar a presença desse Deus. Hoje, pela manhã, eu contava que na ida da nossa viagem, nós pegamos um voo que fazia escala para o Peru. E perdemos a conexão porque o voo atrasou. E quando chegamos lá no Peru, a moça da companhia chegou para a gente e disse, olha, aqui está a reserva do hotel, o táxi, a comida, amanhã vocês viajam. Novamente a minha tendência era reclamar, irmãos. Em outras ocasiões talvez eu murmurasse. Mas eu acho que eu estava tão cansado, tão crente, estava no início da viagem. Eu falei, vou me submeter a isso. E fomos naquele país, não sabia nem que moeda que era, moeda eles usavam, nem sabia que tinha, como é que é? O peso peruano, não sei, é uma moeda, é o sol peruano. E fomos ali para Lima, sem conhecer nada, e Matias, meu filho, 4 anos, todo feliz, todo contente. Chegou no hotel, tinha uma banheira, enchia a banheira com água. Ele, olha papai, aqui tem piscina. Todo contente. Fui ver as notícias da cidade e a primeira notícia era que naquele dia, no dia em que nós chegamos, teve um sismo, um terremoto na cidade e começava a temporada de terremotos. Nas escolas
iriam começar os treinamentos, preparando para a temporada de terremotos. E eu comecei a entrar em oração: Senhor, nos livra, Deus. Cheio de curiosidade para ver como é o terremoto, mas Deus me livra. E quando nós estávamos indo para o aeroporto, passando ali próximo à região da praia, várias placas dizendo: olha, em caso de tsunami, vá por cá. Por aqui, tsunami. Tinha uma cancela dizendo: em caso de tsunami, e essa cancela fica fechada. E queridos, às vezes nós precisamos ser como uma criança, que enquanto à nossa volta todas as notícias nos fazem entender que tudo está dando errado, que tudo é terrível à nossa volta, quando nós estamos seguros em Deus, quando nós estamos debaixo da mão de Deus, o terremoto não nos traz medo, o trovão não nos causa medo, a tempestade não nos provoca aquela vontade de sair correndo, porque estamos guardados em Deus. Moisés subiu o monte porque ele tinha certeza que Deus estava lá, que Deus estava presente ali, apesar de todo o trovão, de todo o terremoto, de tudo aquilo que fazia aquele povo temer. Moisés entendeu: Deus está ali, Deus está naquele lugar. E quando Moisés entrou na presença de Deus, ninguém via ele. Jesus. Meu irmão, quando você entra no lugar secreto de Deus, ninguém pode te tocar. Quando você entra no lugar secreto de Deus, o maligno não te toca, as adversidades não te tocam, o vício que te perturba, que não te deixa prosseguir, não tem poder na sua vida, porque você morreu. Morreu para subir, morreu para chegar na presença de Deus. O que Deus queria mostrar a esse povo era a consciência, trazer a consciência deles de que Deus estava presente e controlava tudo. O que nós perdemos não é a presença de Deus, porque Deus sempre está presente conosco. O que perdemos é a consciência de que Deus está conosco, é a consciência de que Deus está ouvindo a nossa oração, é a consciência de que esse Deus está junto de nós. Aleluia, Jesus. E é por isso que nós precisamos buscar a Deus com jejuns, com oração. Precisamos buscar a Deus e a sua presença, e não nos enchermos com tudo aquilo que o mundo nos oferece. O povo se lavou por fora, o povo se preparou por fora, mas o coração deles ainda precisava ter um encontro com Deus. Ainda precisava estar na nuvem. Moisés passou pela escola do deserto. Moisés precisou passar por uma escola, por uma preparação, e essa preparação o capacitou a ser um sacerdote, um homem de Deus, que entrava na sua presença. Aleluia, Jesus. Jesus hoje, queridos, nos habilita a subir esse monte. A palavra de Deus diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, quando Jesus morreu na cruz, quando ele disse: está consumado. Quando o Senhor Jesus tomou as chaves do inferno e da morte, Ele nos capacitou a entrar na presença de Deus e falar com Deus face a face. Hoje você tem essa liberdade, a liberdade que Moisés tinha. A possibilidade de entrar diante do Deus Altíssimo, falar com Ele e Ele te ouvir. E Ele responder a sua oração. Hoje você não precisa de um intermediário. Você não precisa de um grande homem de Deus para que ele entre na presença de Deus e Deus fale com ele e ele fale com você. Você não precisa do profeta, você não precisa de, talvez, grandes estruturas para ouvir Deus falar, porque hoje Deus fala com você diretamente.
Não estou desqualificando os ministérios, não estou desqualificando os dons, não estou desqualificando os talentos, não estou desqualificando os grandes homens de Deus, não! Mas todos nós hoje, por meio de Cristo Jesus, podemos ouvir Deus falar conosco. Deus te deu, queridos, a possibilidade de ouvir Deus, de subir um monte, de estar naquele lugar onde esse povo não podia estar, de estar no lugar onde esse povo não conseguia sequer se aproximar, porque tragada foi a morte pela vitória. E a palavra diz: onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje você é vitorioso, querido. Hoje você está nesse lugar onde ninguém pode te ver, onde ninguém pode te tocar, onde o maligno não tem poder na sua vida. É nesse lugar que Deus te colocou. Enquanto Moisés estava no monte, a Bíblia vai dizer mais para frente que esse povo constrói um bezerro de ouro. Esse povo se corrompe, sabe por quê? Porque estava longe de Deus. Se corrompe, sabe por quê? Porque acreditava no intermediário para se chegar a Deus. Se corrompe porque o trovão se tornou somente uma lembrança. A tempestade foi somente um tempo ruim. Quem aqui nunca passou um tempo ruim? Uma chuva, um problema. Esses dias eu saí da igreja aqui, estava chovendo tanto que meu guarda-chuva quebrou todo. O guarda-chuva estava assim, ficou assim para cima. O irmão passou, quase jogou água em mim. Eu falei: irmão, não vou te amaldiçoar não, porque eu sou crente. Passou com um carro no meio da água, ainda fez assim: ô pastor. Estou brincando, ele me viu de longe. E queridos, às vezes nós nos esquecemos desse tempo ruim, da tempestade. Fica para trás. Mas quando nós temos a consciência de que Deus está conosco, quando nós estamos próximos de Deus, não temos tempo para o pecado. Quando nós estamos próximos, juntos de Deus, o pecado não nos interessa. Não tem poder na nossa vida. Não tem poder sobre nós. Aleluia. Quando Moisés desce, quando Moisés vê toda aquela idolatria, quebra as tábuas, depois ele sobe de novo, Deus fala com ele, e a Bíblia diz que quando ele desce agora, o seu rosto brilha. E aí nós temos um outro perigo, queridos, que é querer a glória de Deus, querer o brilho de Deus no nosso rosto e não morrer para os nossos pecados. Querer ver o brilho de Deus brilhando em nós, ver Deus operando na nossa vida, ter um Deus que habita e fala conosco somente dentro da igreja e lá fora não brilharmos Deus. Queremos um Deus que muitas vezes se manifesta na nossa vida, um Deus em que todos possam ver nos nossos olhos, no nosso rosto, mas não ter o compromisso com Ele. Não ter intimidade, não ser como Josué, que a Bíblia diz que não se apartava da tenda enquanto Moisés falava com Deus. Enquanto todo mundo via aquele momento e voltava para os seus afazeres, Josué continuava lá, junto da sua tenda, ouvindo que Deus estava falando com Moisés, e foi por isso que Josué foi habilitado por Deus para conduzir esse povo quando Moisés morreu. Meu irmão, o que Deus está fazendo com você faz parte de um treinamento de Deus para a sua vida, faz parte de algo que Deus está realizando em você, algo maravilhoso da parte de Deus que Ele está te conduzindo, mas fique onde Deus está, fique onde a presença de Deus se manifesta, fique no lugar onde Deus fala contigo, fique no lugar onde Deus se revela para você, porque Deus tem grandes coisas a fazer. Aleluia! Aleluia! Cadê o louvor? Isso nos mostra, queridos, que para entrar nessa presença, a gente precisa morrer.
E graças a Deus que não precisamos morrer fisicamente. Amém? Porque um cordeiro já morreu por nós. Houve um que se entregou por nós. Ele já se entregou pelos nossos pecados. Ele já morreu por causa da nossa injustiça. Ele já sofreu por cada um de nós, por cada noite de choro que nós vivenciamos hoje. Já teve um sacrifício, um cordeiro que se entregou por você. Já teve alguém que se entregou na cruz por você, porque Ele te ama. Ele não quer ver você distante de Deus. Ele não quer ver você lá embaixo do monte. Ele quer ver você na presença de Deus. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Ele quer que você tenha uma vida maravilhosa diante de Deus. Um dos momentos mais maravilhosos dessas minhas férias, queridos, dentro de tudo isso que eu falei, foi aquilo que eu não planejei. Porque nessa viagem meu cunhado me levou para Carolina do Norte. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu do Billy Graham. Até trouxe uma caneta para o pastor Rafael de lá. Vai pregar muito. Vai pegar igual o Billy Graham. E Billy Graham, irmãos, começou a sua vida no campo. Cuidava das vacas, ordenhava as vacas. Quando teve a sua vida entregue a Jesus, começou a pregar para as árvores, pregava para as vacas, pregava para as flores. E Deus tirou esse homem de um lugar que ninguém via, de um lugar que ele pregava e ninguém escutava, para pregar para multidões, para aconselhar presidentes da República. Quantos presidentes dos Estados Unidos Billy Graham aconselhou, orou? Tirou um homem que era esquecido, um homem que ninguém sabia que existia, um homem que vivia uma vida pacata, uma vida só, e colocou num lugar de honra. Nesse lugar eu vi quantas chaves da cidade ele recebeu na sua vida, quanto Deus tinha feito, quantas almas em Budapeste, lotados os prédios, os apartamentos cheios de pessoas para ouvir Billy Graham falar. Uma mensagem simples, mas quando convidava, as pessoas vinham em multidão, em massa, atrás de Jesus. Queridos, essa noite é uma noite missionária para nós. É uma noite, logo mais você vai ter oportunidade até de trazer uma segunda oferta para missões. Só que eu fico perguntando para Deus das missões dentro de nós, da nossa missão, da sua missão, da missão da igreja, daquilo que Deus nos colocou como responsabilidade. E Deus tem responsabilidade na sua vida. Deus te ama tanto, queridos, que Ele não só quer ver você bem, mas Ele quer te dar um propósito, Ele quer te dar uma missão, e Ele é capaz de tirar você de um lugar esquecido, um lugar onde ninguém te vê, um lugar onde ninguém te dá importância, e te colocar para ser um servo dEle, um servo do Deus Altíssimo, fazer de você um homem de Deus e uma mulher de Deus. Será que podemos ficar de pé?